Bom dia pessoal. Mais um dia aqui na nossa sala de leitura, lendo o livro com vocês, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Espero que vocês estejam de fato gostando das aventuras dos dois aí viajantes pelo mundo. Ontem nós terminamos com eles andando pelas matas aí da Índia, em cima de um elefante, para chegar no seu destino, né? E se depararam com uma tribo, com uma mulher, lembra? Onde ela seria levada ao sacrifício. E terminamos ontem com o Mr. Fuchs dizendo que precisava salvá-la. Será que ele vai salvá-la? Será que eles vão se arriscar? Perder o tempo da viagem aí, né? Deles aí para poder salvar a moça em perigo ou não? Vamos ver? Vamos lá então. Capítulo 6. Resgate surpreendente e arriscado. Horas mais tarde, Mr. Fuchs, Passepartout e o guia tentaram entrar no templo para resgatar a jovem hindu. Mas muitos guardas vigiavam a viúva do Rajá. Não havia o que fazer. Então, Mr. Fogg chegou a pensar em avançar com o elefante em direção ao seu cativeiro para salvá-la. Mas como? Enquanto retornava com o guia até o animal, Passepartout de repente sumiu. O som dos gongos anunciaram então o início da cerimônia. A jovem hindu foi levada até a pira para ser queimada ao lado do cadáver do marido. Um guardião acendeu uma tocha para colocar fogo na madeira. De repente, para pavor de todos, o cadáver levantou-se, pegou a jovem e correu em direção ao elefante. Os fanáticos, assustados por acharem que seria alguma divindade poderosa, deitaram-se no chão e não ousaram levantar a cabeça por nada. Ao se aproximarem do animal, a tal divindade, com as roupas do Rajá ressuscitado, anunciou: Vamos fugir daqui. A estranha figura logo se revelou diante de Mr. Fogg e o guia. Era Passepartout vestido de Rajá. Ele soltou com a jovem, ainda desmaiada, na parte dianteira do balaio. Como é que você fez isso? Perguntou apavorado o guia hindu. Tive que esconder o cadáver e com as roupas do Rajá eu fingi que era o morto ao lado da Nem pôde terminar de falar. Sua manobra foi logo descoberta pelos fanáticos, que partiram em direção ao elefante em meio a gritos aterrorizantes. Entre balas e flechas, o grupo a bordo do elefante enorme desapareceu no meio da floresta. Após muitos solavancos, porém sem muito mais sustos, chegaram a Allahabad, onde pegaram o trem até Calcutá. Mrs. Alda, aos poucos, começava a recuperar os sentidos. Para protegê-la contra uma provável vingança dos fanáticos religiosos, Phileas Fogg convenceu a bela hindu a seguir a viagem até Hong Kong. A jovem revelara que tinha familiares nessa cidade, encravada na costa chinesa e que também pertencia à coroa inglesa. Capítulo 7. Um julgamento em Calcutá. Após passar pela cidade religiosa de Banaras e adentrar no vale sagrado de Rio Ganges, o trem chegou a Calcutá. Eram exatamente 7 horas do dia 25 de outubro, 23 dias após terem deixado Londres. Phileas Fogg estava dentro do prazo calculado, sem ganhos nem perda. Ao descerem do vagão, no entanto, surgiu um terrível imprevisto. Passepartout e Mr. Fogg foram presos por um policial. A acusação, como o criado havia entrado num templo hindu em Bombaim, o que não era permitido, teria de ir a julgamento. Seu patrão, claro, também. Afinal, Phileas Fogg era responsável pelo comportamento inadequado do criado francês. A razão de terem sido levados às autoridades era obra do agente Fix, é claro. Como Calcutá era terra inglesa
Com a esperança de receber o mandato em poucos dias, ele poderia prender o ladrão ali mesmo. Precisava pelo menos retardar Mr. Fogg. Enquanto o cavaleiro inglês se envolvera no resgate da viúva, Fix teve tempo de convencer os religiosos hindus a acusar o cavaleiro inglês para, provavelmente, prendê-lo em Calcutá. A grande prova, os sapatos de Passepartout havia perdido ao fugir no templo. Conseguiram se defender dessa acusação? Vamos ver. Haveria tempo de alcançar o navio prestes a zarpar para Hong Kong ou perderiam o prazo de sua grande viagem? Ou seria ali então o final para as pretensões de Phileas Fogg? Ficaria preso ali? Ninguém sabe. No tribunal hindu, ao serem julgados e condenados de acordo com as leis locais, Mr. Fogg teve que desembolsar um bom valor para pagar a fiança e serem soltos. Somente assim é que conseguiram chegar a tempo no porto para alcançar o barco a vapor. Com o mandato de prisão ainda não estava em suas mãos, só restou ao inspetor Fix seguir o cavaleiro de forma mais discreta possível. Mas, uma hora mais tarde, exatamente às 12 horas do dia 25 de outubro, o navio inglês, feito de ferro e dotado de uma grande hélice, zarpava em direção a Hong Kong. Phileas Fogg não estava nem adiantado nem atrasado. Continuava por hora no comando das horas, dos minutos e dos segundos. E ao seu lado, batendo tão forte como os ponteiros de um relógio, estava o coração daquela bela hindu. Capítulo 8. As incertezas no mar e em terra ameaçam os planos de Phileas Fogg. O navio avançou com força pelas águas do Oceano Índico para uma rápida escala em Singapura, somente para reabastecer de carvão. A bordo, o agente Fix escondia-se para não ser visto pelo Mr. Fogg nem Passepartout. Da janela de sua cabine não conseguia avistar mais do que um mar de dúvidas. O que fazia uma mulher ao lado de seu passageiro? Teria o cavaleiro inglês ido buscá-la na Índia? Haveria alguma conspiração no ar? Não via a hora de chegar em Hong Kong e tentar descobrir tudo isso. Nesse porto, que fazia parte dos domínios ingleses, ele poderia conseguir seu mandato e finalmente prender aquele excêntrico inglês. Mr. Fogg sequer imaginava que um policial o perseguia por ser o grande suspeito do roubo do Banco da Inglaterra. Enquanto isso, Mrs. Alda pôde conhecer os hábitos e os propósitos do homem que comandara o seu resgate, salvando então a sua vida. Mas, enquanto navegavam em alto mar, Passepartout acabou trombando de novo com o inspetor Fix. O agente inglês aproveitou o inesperado encontro para alertá-lo sobre a possível razão da viagem do seu chefe. O francês não acreditou naquela acusação e não tardou a chegar a uma conclusão. O inspetor devia estar a serviço de membros do clube para seguir o seu patrão e verificar se ele não faria alguma trapaça para ganhar aquela bendita aposta. Meio-dia adiantado, de acordo com os cálculos de Phileas Fogg, o navio atracou em Singapura. Ainda era 30 de outubro. O relógio estava a seu favor. Com isso, aproveitou para levar Miss Alda a um passeio de carruagem pela ilha. A paisagem emoldurada de palmeiras era adornada com plantações floridas e cravos da Índia que pareciam se abrir refletindo os encantamentos daquela bela jovem. Às 11 horas, o navio, totalmente abastecido de carvão, soltava as amarras e zarpava para Hong Kong. O navio navegava tão rápido que poucas horas mais tarde seus passageiros sequer conseguiam avistar as montanhas onde viviam os tigres mais belos do planeta. O mar então começou a apresentar mudanças de humor. Ora enfurecia-se em tempestades enormes,
Ora serenava tanto que nenhum vento aparecia para impulsionar o tal navio. Com isso, só chegaram a Hong Kong um dia após o programado, ou seja, no dia 6 de novembro. Por sorte, o navio que os levaria à próxima escala estava atrasado, de fato. O barco a vapor Carnatic encontrava-se em reparos e sua nova partida estava estimada para a manhã do dia seguinte. Foi o tempo de Mr. Fogg poder desembarcar e ir em busca dos parentes de Miss Alda. Ao visitar o centro comercial da cidade, soube que o primo que ela esperava encontrar mudara-se há muito tempo para a Holanda. Sem mais nada a fazer, Mr. Fuchs convidou então a Hindu para acompanhá-lo por aquela viagem tão inesperada. Não queria abusar, Mr. Fuchs, disse a jovem tão sem graça. Sua presença não atrapalha meus planos, respondeu friamente Phileas Fogg. Mrs. Alda, cada vez mais fascinada com o decidido cavalheiro, aceitou então seu sincero convite para seguir a sua incrível aventura. Hong Kong talvez fosse a última grande chance de Fix prender Mr. Fogg na sua suspeita volta ao mundo. Ao final, dali para a frente, não pisariam mais em nenhum solo britânico. Com isso, só poderia detê-lo de volta na volta quando Mr. Fuchs voltasse à Inglaterra. Mas será que ele planejava mesmo retornar à Inglaterra? Se era um fugitivo, com certeza não. Fix não queria arriscar. Como seu mandato de prisão não chegava, decidiu atrasar a viagem do cavalheiro e o jeito que encontrou foi distrair Passepartout. O agente convidou-o para um passeio na cidade. O francês vagou pelas ruas, encantando-se com um festival de novidades, luzes e cores. Quando se deu conta, estava só, perdido num labirinto de vielas. Quando mais andava, mais atordoado ficava. Conseguiria ele voltar no horário certo para a partida do navio? No dia seguinte, no dia 7 de novembro, Mr. Fogg chegou ao porto para embarcar no navio e teve uma terrível surpresa. A embarcação havia finalizado seus reparos antes do prazo e já partira com destino ao Japão. Para piorar o quadro, Passepartout não estava no cais. O que acontecera com seu criado? Teria desaparecido na cidade ou embarcado no navio sozinho? Sua volta ao mundo em 80 dias estaria comprometida? O que vocês acham? Ele perdeu o navio partiu antes da hora, o criado ficou perdido, ou será que o criado partiu no navio? Ninguém sabe. Ele está ali então no porto esperando para ver o que vai acontecer. E vocês acham que ele vai conseguir fazer a sua viagem em 80 dias ou vai ficar parado ali no porto? Qual será a próxima aventura do Phileas? Espero que vocês estejam gostando. Até amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau.